Esse dia de hoje e que possamos atentar ao convite do Senhor para seguirmos e sermos seus discípulos. Eu gostaria de convidar a congregação a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, dos versos 12 ao verso 26, onde basearemos a meditação e a exposição da palavra de Deus nessa manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Versos 12 a 26, mesmo assentados, com toda a reverência devida à palavra do Senhor, ouçamos o que nos diz esse texto. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, o nosso coração se alegra em estar na Tua presença, Senhor, em poder Te cultuar, bendizer o Teu nome, louvar com nossas vozes e cantar as Tuas virtudes e Teus atributos, Senhor. É bom estar na Tua presença, é bom viver a nossa semana na expectativa desse dia. É bom, Senhor Deus, experimentarmos gozo com a presença do Senhor no nosso meio. É bom, Senhor Deus, poder confessar a Ti as nossas culpas e pecados, para que possamos prosperar espiritualmente e ter os nossos pecados perdoados e cobertos pelo precioso sangue de Jesus. É bom poder consagrar nossas vidas e nossos bens ao Senhor. É bom ouvir a Tua palavra, e nisso Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos instrua, Senhor. Fale ao nosso coração, desvende as coisas no íntimo do nosso ser que precisam ser transformadas e trocadas e entregues na Tua presença. Abençoa-nos nessa manhã,
que o Teu Espírito tome esse lugar e as nossas mentes e corações e nos faça cativos à palavra de Cristo Jesus. Nós oramos assim a Ti, Pai, em nome do Senhor amado, o nosso Redentor. A Ele rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Amém, Pai amado. Amém. Amém. Meus irmãos, continuando a exposição do livro do Evangelho de Lucas, nós nos deparamos com esse texto, que nos traz lições muito preciosas. E é bom compreendermos o contexto em que se dá esse texto que chegamos até aqui. Nós temos visto nos primeiros 6 capítulos de Lucas o embate de Jesus com os religiosos fariseus. Vimos no último domingo que pregamos aqui sobre o assunto, a questão, o significado real do Shabá, do sábado, do dia de descanso. Quando os fariseus achavam que nesse dia era para se fazer nada. E Jesus diz, não, esse dia é para se fazer o bem. Aprendemos e vimos como Jesus é uma pessoa de oração. E aqui no texto, mais uma vez, o verso 12 inicia dizendo que ele se retirou para um lugar deserto, no monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E o verso 13 nos diz que, e quando amanheceu, ele agiu. Então ele passou toda a noite, a madrugada, em oração. Ele vai para um lugar deserto, para não ser interrompido. Ele passou toda a noite, a madrugada, na presença de Deus. Orar era uma prática na vida de Jesus. Era uma prática recorrente. Vejamos até aqui, olhando para trás do que nós já estudamos aqui em Lucas, você vai perceber que em várias vezes o autor sagrado, Lucas, está registrando essa particularidade da vida de Jesus. Olhe o capítulo 3 comigo, por favor, verso 21. Você vai observar Lucas enfatizando esse detalhe tão importante na vida de Jesus. Diz o verso 21 do capítulo 3 de Lucas, que aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Então, é o único evangelho que, em narrando o batismo de Jesus por João Batista e aquele testemunho público de Deus o Pai, quando o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, uma voz de trovão dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas Lucas é o único que registra que Jesus, ao ser batizado, orou a Deus. E então aconteceu esse testemunho público. Veja o verso 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José e filho de Eli, né? E aí sai falando acerca da vida dele, da genealogia de Cristo Jesus. Vejam também o capítulo 4, por favor, o verso 1 e 2. Diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, e durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jesus sai dali do batismo e vai ao deserto para passar 40 dias de oração e jejuns. Em sua apresentação pública, ele está orando para iniciar o seu ministério. Agora, se preparando para dar início ao seu ministério de ensino e para obter vitória contra o diabo e contra o mal, ele ora e jejua. O verso 42, do mesmo capítulo 4, nos diz que, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. E essa vai ser uma frase corriqueira de Lucas,
quando Jesus se retira do meio das multidões, vai para o lugar deserto a fim de orar. No capítulo 5, observe comigo aí, verso 16, mais uma vez, após curar um leproso, diz o verso 16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Veja o capítulo 6, o verso 12, que nós estamos tomando como base. Lucas volta a enfatizar isso. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando, e toda a madrugada orando. Ele orou na apresentação pública dele pelo Pai. Ele orou e jejuou, se preparando para o início do seu ministério, enfrentamento do mal. Ele orou após momentos intensos de ensino, de cura e de milagres. Ele procura estar a sós com o Pai em oração, antes, durante e depois do seu ministério, das suas atividades. E aqui agora, o capítulo 6, versículo 12, diz que ele passou a noite em oração, buscou a Deus para tomada de decisões difíceis na sua caminhada. Jesus passou a noite orando para escolher 12 pessoas a quem ele iria treinar e investir toda a sua vida. Esses 12, treinados por Jesus, foram aqueles que saíram e lançaram as bases da igreja, que hoje metade do mundo, da população mundial cristianizada, por causa do investimento de Jesus nesses 12. Por que a oração era algo tão recorrente na vida de Jesus? E pelo que ele orava nesse momento? Ele buscava do Pai discernimento. O discernimento necessário para a tomada de decisões difíceis. Ele está nos ensinando o caminho da nossa vida espiritual. Ele está servindo como modelo para mim e para você. Ele está dando uma receita de como nós devemos viver a nossa vida diante de Deus e obter sucesso. Não sucesso profissional, não sucesso de conquistas materiais, mas de crescimento espiritual, de santificação, de se aproximar mais de Deus, de ser mais útil na mão do Senhor. Jesus está nos apontando um caminho. E quisera Deus, todos nós pudéssemos observar isso e tomar como parte da nossa vida. Oração é alguma coisa fundamental na vida de um crente para vencer o pecado. No momento da nossa liturgia, quando nós separamos um texto para a nossa contrição, o texto de Provérbios, capítulo 28, 13, o pastor Kleber estava enfatizando de que nós oramos a Deus, até choramos muitas vezes confessando os nossos pecados, para depois acontecer de sermos tentados nos mesmos pecados. Vejam, entendam a dinâmica da vida espiritual. Nós nos acostumamos com determinadas práticas. O pecado é alguma coisa cíclica na nossa vida. O fato de eu me arrepender de um determinado pecado que tem me incomodado, que às vezes marca a minha existência, seja ele qual for, que me incomoda sempre, que ele é corriqueiro na minha vida, para ele ser vencido de forma definitiva, eu vou ter que ter perseverança, eu vou ter que ter consciência e confiança na graça de Deus e na suficiência do perdão de Cristo Jesus. Porque Provérbios nos traz uma verdade a nível da dinâmica de sermos libertados de determinados tipos de pecados cíclicos, que sempre estão aparecendo na nossa vida, que espiritualmente é o nosso calcanhar de Aquiles, que nos incomoda e nos leva a derrotas. Eu tenho uma determinada tendência pecaminosa, que foi adquirida por uma vida sem temor e sem atenção no que diz respeito às coisas espirituais. Quer eu tenha uma vida pregressa sem Cristo, quer eu tenha uma vida
com Cristo, criado numa família cristã, mas não ter considerado algumas áreas da vida cristã com temor e tremor, e eu, por praticar determinados pecados, eles se tornaram comuns na minha vida. E não é fácil e nem é da noite para o dia que nós vamos deixar de cometê-los, ou pelo menos ser por eles tentados e provados. Então eu preciso orar a Deus, confessar a Deus todas as vezes que esse pecado aparece na minha vida e ter a convicção plena de que esses pecados voltarão a me tentar. Mas Deus me dá a graça necessária para que eu possa vencê-los. E toda vez que eu não conseguir fazê-lo, eu recorro ao sangue de Jesus para me perdoar. Mas eu não posso viver a minha vida toda com esses pecados me assombrando. Porque a Bíblia me diz que o Espírito Santo que habita o meu coração após a minha regeneração, ele vai me ensinar, vai me conduzir, vai me exortar, vai me educar na justiça usando a palavra de Deus, para que eu seja santo e parecido com Cristo a cada dia. Essa é a dinâmica da vida espiritual e nós precisamos entender isso para podermos viver a nossa vida de forma vitoriosa, para podermos dizer para as tentações e para as inclinações pecaminosas da minha própria natureza caída: eu fui crucificado na cruz, eu não posso mais praticar essas coisas, eu não sou mais escravizado a ela, eu fui liberto na graça de Deus em Cristo Jesus na cruz. Eu preciso aprender a resistir e a lutar contra esses pecados que tenazmente me assediam. Deus me deu graça não somente para obter perdão quando pecar, mas Ele me deu graça para eu não cair em tentação. É por isso que Jesus nos ensinou a orar dessa forma. Quanto às nossas necessidades, dizer a Deus: Pai, perdoa-me. E quanto à minha santificação ou luta contra o pecado, dizer a Ele: Senhor, me livra do mal, me livra de pecar contra Ti. Eu preciso aprender a orar para vencer o pecado. Eu preciso aprender a orar para poder ter discernimento de Deus nas tomadas de decisões na minha vida. Porque quando me falta piedade, quando me falta devoção, quando me falta exercícios espirituais, a natureza humana e caída se fortalece e se sobrepõe. E é ela quem toma decisões, muitas vezes, ou nós tomamos decisões influenciados pela natureza caída e vamos experimentar sofrimento por causa disso. Ele buscava o Pai para ter discernimento necessário. Agora, observe comigo que além da necessidade de termos uma vida de oração, temos que nos apropriar de uma outra verdade. Observe que havia diferentes grupos de pessoas envolvidas na narrativa de Lucas. E essas pessoas seguiam a Cristo, ou se aproximavam dele, mas são grupos distintos. Observe comigo aqui o texto. O verso 13 diz que, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. E dentre os seus discípulos, ele escolheu 12, aos quais deu também o nome de apóstolos, ou enviados, ou emissários. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse detalhe aqui comigo. Há uma diferença aqui entre discípulos, que são seguidores de Jesus, pessoas que tomaram a decisão de andar após ele, de aprender dele, e dentre esses discípulos ele separou 12, para treiná-lo mais especificamente, para constituí-los como seus emissários ou seus apóstolos. Esses seriam os líderes que conduziriam os demais discípulos. Chamou para si os seus discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome ou a incumbência de se tornarem seus emissários ou apóstolos. Veja o verso 17 comigo. Relaciona o nome dos 12, né? Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Ele relaciona os 12, tirado dentre os discípulos que o seguiam,
E o verso 17 nos diz que, e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus. E mais, grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados em suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Discípulos, agora muitos outros discípulos e grande multidão do povo de muitos lugares. O que é que eu quero com você destacar isso? Eu quero chamar a sua atenção para esses 3 grupos que aparecem aqui. 3 grupos. Primeiro, os discípulos, que são os seguidores de Jesus. Pessoas que resolveram aprender dele e servirem a Jesus. Pessoas que andavam com Jesus. Grupos de pessoas, em todos os lugares que ele passou, se formou seguidores de Jesus. 12 andavam com Jesus, para todos os lugares, durante os 3 anos do seu ministério. Os outros discípulos moravam em suas próprias cidades, e quando Jesus chegava, se juntavam para aprender de Jesus. Então, os 12, os demais discípulos que tinham compromisso com Jesus, e uma multidão que vinha de todos os lugares. É interessante que esse texto de Lucas, juntamente com o texto de Mateus, nos fala da diferenciação que Jesus faz entre os discípulos e a multidão que ele seguia. E eu gostaria, então, exatamente de destacar isso para você nessa manhã. Em que grupo você se encaixa? Porque nós nos reunimos aqui e há várias pessoas, há centenas de pessoas que vêm aos cultos da igreja. O que motiva você a vir aqui? Por que você vem aqui? Você vem aqui porque você quer aprender de Jesus e servir Jesus? Você vem aqui porque você quer consagrar a sua vida para ser treinado por Jesus, para ser discipulador de outras pessoas? Ou você vem aqui para ouvir os seus ensinamentos e para receber alguma bênção dele? Os discípulos seguidores, os apóstolos, os escolhidos para serem treinados e liderarem os demais discípulos. E agora, discípulos de todas as outras partes e uma grande multidão da Judéia e Jerusalém, uma grande multidão do povo, do litoral de Tiro e de Sidom. O que essas multidões queriam? O que as motivava? Diz o texto que vieram para o ouvirem, ou ouvir seu ensino. Outros vieram para serem curados de suas mazelas, que eram enfermidades físicas, e outros que eram tormentos espirituais. Também as multidões vinham para procurar tocá-lo, porque dele saía poder. É interessante como o texto fala das motivações distintas de pessoas que se aproximavam de Jesus. Observem que da multidão que seguia Jesus, algumas pessoas atendiam ou se sentiam desejadas de ter um compromisso maior com o Senhor. E pediram a ele: Senhor, deixe-me seguir-te. Eu quero segui-lo. E o Senhor, então, imprime a essas pessoas desafios, dizendo que se alguém quer vir após mim, saiba que tem um custo, saibam que tem um preço. É o preço de negar a sua própria natureza caída e pecaminosa. Já temos tocado nesse assunto. É o preço de lutar contra a tendência egoísta e ensimesmada
que marca a natureza humana caída. É o preço de aprender a não priorizar as suas coisas, e sim as coisas de Deus. Porque fomos criados para Ele, para a sua glória, para a sua vontade. E a queda de Adão nos tirou disso, para que nós pudéssemos viver uma vida egoísta para nós mesmos, usando até Deus e a religião para satisfazer as nossas necessidades e desejos. Essa é a diferença do discípulo para a multidão do povo que seguia Jesus. E eu gostaria, em nome de Jesus, de perguntar a você, o que é que te motiva a seguir a Jesus? O que é que te motiva a estar aqui? O que é que te motiva a vir aos cultos todos os domingos? Tem pessoas no nosso meio evangélico, cristão, presbiteriano ou de qualquer outra denominação que saem procurando igrejas para ouvir pregadores, que têm predileção por A, por B ou por C. Isso é desde o Novo Testamento. Pessoas se juntavam lá em Corinto, mas uns diziam, eu gosto mais da pregação de Apolo. Outros diziam, eu gosto mais da pregação de Pedro. Outros diziam, eu gosto mais da pregação de Paulo. Eles são ouvintes de pregadores. Vêm para ouvir simplesmente o ensino de fulano, beltrano ou ciclano. Essas multidões, diz o texto, queriam vir para ouvir Jesus. Mas não, o texto não está dizendo que eles vêm ouvir atentamente com o intuito de segui-lo ou de obedecer às suas orientações. Eles vêm por curiosidade, o que é que ele ensina. E Jesus impressionava as pessoas, porque o texto nos evangelhos diz que ele falava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. E por isso as multidões vinham ouvi-lo, mas ponto. Tiago chega a tratar esse assunto dizendo que nós não deveríamos ser ouvintes negligentes da palavra, mas operosos praticantes. O que ele quer dizer é que dentre nós, que nos aproximamos de uma igreja para prestar culto a Deus ou para vir se juntar à igreja, muitas vezes temos vindo por causa do conteúdo da mensagem que se prega, e eu falo do conteúdo no sentido de o fulano de tal prega bem, o fulano de tal expõe melhor, o ciclano de tal é assim, eu gosto da palavra do pastor fulano ou da palavra do pastor ciclano. Eu venho porque eu quero alimentar um gosto e uma satisfação no meu coração por ouvir um bom discurso religioso. E essa é a diferença das multidões para os discípulos de Jesus. Os discípulos entenderam o custo, entenderam o preço, e estão seguindo a Jesus não porque eles querem se satisfazer com o conteúdo da sua palavra, no sentido de que isso vai satisfazer o meu ego, mas eles queriam aprender de Deus e viver a vida cristã. Essas multidões vieram para ouvir tão somente um discurso, ou um ensinamento impressionante, mas desassociado de um desejo de obediência e de transformação e de mudança de vida. Essas pessoas vieram para serem curadas de suas mazelas. Alguns com enfermidades físicas, e ouviram falar que Jesus curava pessoas, e vinham por causa de que queriam ser curados. Outros estavam vivendo tormentos espirituais, vivendo momentos depressivos, opressivos e possessivos por espíritos malignos, e buscavam de Jesus libertação. Outros vinham atrás de Jesus por questões místicas, a fim de tocá-lo, porque se tocasse nele poderia acontecer um milagre na minha vida. Eu lhe pergunto, por quais motivos você vem à igreja? O que é que te fez levantar da cama hoje para vir aqui? É porque você quer se tornar, de fato, um discípulo de Jesus? Um seguidor dele sério? Alguém que quer aprender dele para viver uma vida diferente e transformada? Alguém que quer agradar a Deus?
Alguém que está disposto a lutar contra a sua própria natureza caída e pecaminosa, egoísta e ensimesmada. Alguém que tem consciência, daquela consciência que João declara, é necessário que ele cresça em minha vida e que eu diminua. O que é que te motiva a procurar o Senhor? E aí então, o texto nos declara que Jesus se retira da multidão. Mateus nos dá informações mais detalhadas desse momento. E se retira do meio das multidões e vai para um lugar deserto, no monte, e os seus discípulos, e não mais a multidão, se aproxima de Jesus e se senta ao redor dele para ouvir o seu ensinamento. E o Senhor passa a fazer um contraste aos discípulos da diferença entre as multidões que lhe seguiam por outros motivos, pessoais e interesseiros, no sentido de que queriam ser abençoados, de que queriam receber algum poder libertador, de que queriam algum alívio de consciência de alma, e aqueles que queriam de fato compromisso com o Senhor. E ele então passa a mostrar a diferença. Ele passa a nos ensinar aquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças, para nos informar que um verdadeiro discípulo pode se avaliar no espelho da palavra de Deus para perceber se as transformações que são marcas da ação do Espírito Santo em alguém que foi escolhido por Deus aparecerá na sua vida. Você pode avaliar exatamente pelas bem-aventuranças. E eu já expus isso aqui para vocês, que as bem-aventuranças nada mais são do que as características de caráter de um verdadeiro discípulo. Um verdadeiro discípulo é alguém que reconhece o seu estado de miséria espiritual. Ele não tem nada a oferecer ao Senhor. E ele chora por causa da sua condição de miséria. Ele chora pelo fato de saber que ele é um miserável pecador e que não tem absolutamente nada para oferecer em troca a Deus. Ele reconhece o seu real estado de miséria. É isso que Mateus diz, que bem-aventurados os miseráveis de espírito. Os que reconhecem o seu estado de miséria espiritual. Bem-aventurados os que choram essa condição. Os que demonstram arrependimento. Os que são tocados por essa verdade do seu real estado diante de um Deus santo. Bem-aventurado são essas pessoas, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque receberão o consolo do perdão de Cristo e da cruz do Calvário. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, eles serão fartos dessa justiça. Haverá um dia que o reto juiz virá e dará a paga a cada um do bem ou do mal que fez. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede não de sua própria justiça e direitos, mas da justiça de Deus. Bem-aventurado são essas pessoas que sofrem perseguição por causa disso. Quando o Senhor, então, deixa claro para aqueles que querem se tornar discípulos dentre a multidão. Ele vai dizer, olha, se você quiser vir após mim, você vai ter que se negar a si mesmo, lutar contra a natureza pecaminosa e egoísta que há em você. Se você quiser vir após mim, saiba que há uma cruz no caminho. Você tem que assumir a cruz, os riscos, a perseguição, porque se perseguiram a mim, vão perseguir você também. Se você tem disposição disso, há um preço de ser discípulo. E ele então também discursa para a multidão das pessoas que não queriam de fato um compromisso e que seguiam Jesus, esperando algum benefício para a sua vida, alguma bênção para a sua vida, quer seja ela material ou emocional, de libertação contra tormentos e enfermidades. Que buscavam Jesus porque achar que ele poderia trazer alguma bênção mística ou milagrosa para a sua vida ao tocá-lo. E ele se reporta a essas pessoas. Consola os discípulos que trazem essas características de caráter em sua vida, que reconhecem que não têm o que oferecer a Deus, que é somente pela graça de Deus que eles são acolhidos e aceitos. Mas ele fala para as pessoas outras
da multidão, dizendo: mas ai de vós, os que se consideram ricos. E aqui a gente vai entender que a mesma pobreza se reporta à vida espiritual. E aqui a gente vai entender que ele está falando para aqueles que se acham merecedores de alguma coisa. Aqueles que seguem a Cristo ou servem numa igreja achando que são bons ou melhores do que os outros e que precisam ser louvados e honrados pelos demais. Vocês se acham ricos espiritualmente. Vocês se acham melhores do que as outras pessoas. E aí ele reprova esse tipo de atitude quando conta a parábola do fariseu e do publicano. Um homem que reconhece a sua miséria espiritual e bate no peito e diz: tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E o outro que ora de si para si mesmo dizendo: graças te dou porque não sou como os demais homens. Dou dízimo, jejum. E o Senhor vai dizer para esse homem: esse não entendeu a graça, não entendeu o evangelho, esse me segue por vontade própria, o Deus dele é o próprio ventre. Ele se acha merecedor de alguma coisa. Ele acha que Deus está à sua disposição para fazer para favorecê-lo, abençoá-lo. Esse não entendeu. Esse faz parte da multidão que numa palavra do apóstolo sempre ouve, sempre ouve, sempre ouve, mas parece que nunca aprende. Ai de vós, que se acham melhores do que os outros, que se acham ricos espiritualmente. Ai de vós, que estáis fartos ou satisfeitos nessa vida, que se acomoda a este mundo, que está muito satisfeito e bem em casa, neste mundo. Porque os discípulos de Jesus sabem que eles são peregrinos, que aqui é passageiro, que a vida dele aqui é efêmera. Vai viver 60, 70, quando muito 80. O que vem depois disso é enfado e canseira. Ele sabe que a pátria dele, que a esperança dele está lá com o Senhor na glória. E ele almeja isso, ele deseja de coração ver esse dia chegar. O seu coração grita: Maranata, vem Jesus. Vem para restaurar todas as coisas e me fazer habitar para sempre com o Senhor no lugar de glória. Onde não haverá mais luta nenhuma, onde não haverá mais possibilidade de fracasso, onde não haverá mais choro nem dor. Ai de vós que estáis satisfeitos ou fartos com este mundo. Vocês terão fome um dia e não vai poder ser saciado. Ai de vós que agora riem, que vivem em alegria, que não choram a condição de hostilidade desse mundo, de perversidade desse mundo, de rebeldia desse mundo contra Deus e contra os seus valores. Ai de vós que se sentem à vontade nessa vida. Ai de vós quando vocês receberam o que vocês buscam, louvor. Ontem eu estava assistindo uma reportagem sobre famosos que perderam a fama ou que não souberam lidar com a fama e que subiu para a cabeça e que estragaram a vida e que se perderam. É interessante o depoimento dessas pessoas que já foram famosas e hoje são quase que anônimas, que quebraram a cara e que agora veem o quão perigoso é o louvor, o quão perigoso é o reconhecimento, o quão perigoso é a fama. Pessoas também que estão na mídia, que estão na fama, artistas, que dizem: olha, eu tenho medo um dia, eu posso afirmar que incomoda demais a fama, porque a princípio ela é boa, ela satisfaz o ego da gente, mas depois a gente passa a ser escravo disso, porque a gente não pode nem sair na rua, nem fazer as coisas comuns. E declararem: olha, eu não sei se eu queria viver sem isso, mas eu não sei se eu aguento viver sem reconhecimento. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas.
eu gostaria de encerrar esse momento, chamando a sua atenção para que você possa refletir no seu coração. O que eu queria hoje como mensagem para você é perguntar a você onde você se encontra, onde você se encaixa nisso. Porque o texto de Lucas, capítulo 6, versos 12 ao verso 26, está nos chamando a atenção para isso. Jesus está fazendo um contraste, uma diferenciação clara de quem é discípulo e o que é que motiva um discípulo e do que é a multidão de seguidores. Vejam, por favor, em nome de Jesus. Essas pessoas vinham a Jesus. Essas pessoas vinham às sinagogas que Jesus estava pregando. Essas pessoas vinham ao templo para ouvir Jesus. Essas pessoas iam à beira-mar para ouvir Jesus. Essas pessoas iam aos montes para ouvir Jesus. Essas pessoas estavam ali. Mas o Senhor Jesus diz que não se engana com isso, que Ele conhece o coração humano. O Senhor desafia as multidões para serem discípulos. Meus amados, se tem uma coisa que inquieta o coração de um pastor, é saber que da multidão das pessoas que frequentam os cultos da igreja, ainda há pessoas que não são discípulos. E por favor, entenda isso. No final das contas, quando Jesus foi crucificado e morto naquela cruz, só 120 pessoas esperaram a promessa do Pai. As mesmas multidões que seguiam Jesus pediram a sua crucificação. Onde você se encontra, meu querido? Você se encontra entre os discípulos, pessoas que querem seguir a Cristo por um compromisso de vida com Ele, que abrem mão da sua vida para servir a vida de Cristo Jesus. Lutam e negam o egoísmo da natureza caída que quer ser centro das atenções para colocar Cristo como centro de sua vida. Ou você faz parte da multidão que vem para ouvir, que vem para receber bênção, que vem para querer tocá-lo, para ver se alguma coisa mágica acontece na sua vida. Onde você se encontra? Quisera Deus que nós pudéssemos entender isso. Quisera Deus que as fendas dos nossos olhos caíssem e nós pudéssemos ver a Jesus, chegar-se a Ele, amá-lo e se tornar seu discípulo. Eu queria convidar você a orar, a baixar sua cabeça, a se perguntar com muita sinceridade de coração: quem sou eu no meio disso tudo? Ore a Deus. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus chame pessoas que são da multidão para se tornarem discípulos. Pai querido e Deus amado, Tu conheces cada coração aqui presente nesta manhã. Tu sabes o que nos motivou a chegar aqui nesse lugar. Tu sabes o que nos motiva a vida. Queremos nos colocar diante do Senhor com sinceridade de alma. Nós não queremos ser membros de igrejas. Nós não queremos ser religiosos evangélicos. Queremos ser discípulos de Jesus. Porque aos discípulos de Jesus está prometido o reino de Deus, a salvação de suas vidas. Somente aos discípulos, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor da sua vida, como aquele a quem nós estamos servindo, com nossa vida pessoal, com nossas famílias e como igreja. Nós não queremos ser levados, ser mais um na grande multidão de pessoas que vêm para receber alguma coisa e não para dar ao Senhor as suas vidas. Pai amado, fala e toca em cada coração aqui presente nessa manhã. Nós oramos assim ao Senhor e te pedimos que isso aconteça em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém.